Olá, bom dia a todas e todos aqui presentes. Já agradeço a presença de todos vocês, acompanhando o trabalho de tantas pessoas e também o meu aqui, que será apresentado. Eu sou Ana Carolina Campos de Menezes, sou professora de Educação Infantil da Rede Pública do município do Rio de Janeiro. Vou completar 7 anos e também sou mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. Sou orientada pela professora doutora Lisandra Og Gomes. E hoje eu vou apresentar aqui uma pesquisa que junta reflexões advindas tanto dos meus estudos no mestrado, como também do meu fazer nessa docência de ser professora de educação infantil, de ser professora e pesquisadora. Na minha pesquisa de mestrado, eu estou debruçada, já vou concluir, e pensar as crianças e as infâncias em ação no espaço de desenvolvimento infantil. E aqui eu quero pensar nesse trabalho hoje a educação, infância e direitos no espaço de desenvolvimento infantil. Então, para começar, né, primeiro de tudo, assim, eu vou trazer algumas reflexões teóricas, pensar o que é um espaço de desenvolvimento infantil. No Rio de Janeiro, o espaço de desenvolvimento infantil ele se assumiu como uma política de educação infantil para as crianças cariocas e ele é hoje um modelo de atendimento que nós temos de educação infantil e ele abriga tanto o segmento de creche, que é o 0 a 3, como o segmento da pré-escola, né, que é até os 6 anos ali incompletos, que seria o pré-1 e pré-2. É uma política que continua no município, ainda temos lugares que atendem exclusivamente creches e também temos pré-escolas sendo atendidas em escolas, mas esse tem sido o modelo hoje. E eu trouxe algumas fotografias desse lugar onde eu atuo para vocês compreenderem. E o EDI, né? Qual é a política dele? O que está em jogo? O EDI, ele reconhece a criança enquanto sujeito de direitos. Isso foi um documento conceitual e estrutural de lançamento desse local, que reconhece a criança como sujeito de direitos e também com necessidades específicas de desenvolvimento, e constrói esse lugar visando dar conta de tudo isso que é essa criança, né? E pensar também a educação infantil como ainda uma luta recente no município não, em todo o Brasil, né, em termos de direito das crianças. Que a educação é um direito das crianças brasileiras garantidos desde a Constituição Federal de 1988. Ela passa a ser a primeira etapa da educação básica, né, através da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, e, utilizando uma citação de Corsino e de Nunes, pensar que a educação infantil é esse lugar público de convivência, de trocas simbólicas, de inserção cultural, de afetos e desafetos, de constituição de identidades e de subjetividades, que é tudo isso que está implícito nesse lugar, nesse espaço de educação infantil, que é um lugar de direitos, mas também esse lugar de convivência, de trocas, de inserção cultural. Também é importante nós pensarmos, né, a criança e a infância. Quando a gente fala de direitos, quando a gente fala de educação infantil, algumas concepções estão atreladas a isso, a visão que a gente tem da criança, como aquele documento que eu apresentei, né, aquele trecho do documento que fala do EDI, que fala que a criança é esse sujeito de direitos, que está em fase de desenvolvimento, mas o que significa isso? Então eu trouxe a partir de alguns teóricos para a gente pensar. Criança e infância, né? Pensar que as crianças são esses sujeitos de direitos ativos, políticos e parte integrante da sociedade e da infância enquanto categoria geracional, que a infância é uma geração. Pensar assim, infância, geração, como uma categoria permanente na estrutura geracional. Aqui eu trago uma citação de Kvortrop, mas também poderíamos pensar com outros autores, né, que pensam de maneira diferente, mas que de uma forma contribuem também para pensar com Kvortrop, como Mannheim e Alanen, mas nesse momento eu trouxe Kvortrop, que pensando que em termos estruturais a infância não tem um começo e um fim temporais e não pode, portanto, ser compreendida de maneira periódica, é compreendida mais apropriadamente como uma categoria permanente de qualquer estrutura geracional, e pensar que as crianças estão inseridas numa estrutura desigual de poder, né, que eu trouxe uma citação da Gabriela TB. E, além disso, pensar essa infância em relação aos direitos, que é o grande foco desse trabalho. Em decorrência do tempo, né, não vou poder me aprofundar muito, mas pensar como isso estão relacionados, como nesse espaço que é para esses sujeitos de direitos, esses direitos são efetivados ou não. Pensar que, historicamente, as crianças foram excluídas da garantia de direitos, elas são sempre colocadas
Depois, apesar de na legislação vir como absoluta prioridade. Pensar essa hierarquização na atenção e na garantia de direitos, sabendo que, por exemplo, o direito à proteção, no que diz respeito às crianças, sempre vem primeiro do que os outros direitos, como, por exemplo, o direito à participação, que é uma questão importante. O quanto as crianças participam da sociedade, o quanto existem mecanismos para essa participação. E pensava sobre essa não garantia de direitos e a participação na vida cotidiana. A gente trago uma citação de Pereira, né, para pensar que a própria história não tem sido contada do ponto de vista de seus atores, como principalmente as crianças, né, que eles não têm a legitimidade de falar por si só. Que esse vazio autoritariamente afeta também os outros, jovens, adultos e idosos, que ao não tornarem-se ouvintes da história narrada pelas crianças, são expropriados de um ponto de vista sobre a história e também de um ponto de vista sobre eles, que só as crianças poderiam dar. E pensar que concepção de direito é possível de ser construída à margem da participação, que outras experiências, narrativas, geografias, pedagogias, enfim, que verdades uma política de participação poderia trazer à tona. E qual o impacto que uma ausência de uma política de participação pode gerar no EDI, no espaço de educação infantil, desenvolvimento infantil? O que essa pesquisa, essa breve, né, relato, se propôs a trazer é pensar justamente isso, problematizar o quanto os direitos das crianças têm sido efetivados ou priorizados nos espaços de educação infantil. Aqui eu trago o EDI, né, como um lugar específico, mas e nos outros lugares onde a educação infantil se efetiva, sobretudo na rede pública, né, pelo Brasil? Essas são as referências utilizadas no trabalho, eu agradeço muito. Estou aqui no chat respondendo, fiquem à vontade para qualquer questão. Obrigada.